Deixe-me fazer uma pergunta simples. E se a mulher mais importante da Bíblia nunca foi realmente compreendida? Eva. Todos conhecem o nome. Todos conhecem a história. Pelo menos, pensam que conhecem. Mas e se tudo o que você aprendeu sobre Eva estiver incompleto? E se a versão que chegou até você for apenas um fragmento de algo muito maior, muito mais profundo e muito mais transformador do que qualquer sermão já contou? As Escrituras nos lembram que a sabedoria de Deus é vasta e antiga. Provérbios 8, 22 nos diz que a sabedoria existia antes de todas as coisas, antes da criação do mundo, antes do primeiro raio de luz tocar o vazio. E dentro dessa sabedoria existe uma história sobre Eva que a maioria das pessoas nunca ouviu. Uma história preservada não nas igrejas do Ocidente, mas nas montanhas antigas da Etiópia, em manuscritos escritos em Ge'ez, guardados por monges que dedicaram suas vidas inteiras a proteger cada palavra. A maioria das pessoas assume que a Bíblia sempre teve o mesmo número de livros. Assume que o cânone foi decidido por consenso divino e que todas as tradições cristãs concordam sobre quais textos são sagrados. Mas a história conta algo diferente. A Igreja Ortodoxa Tawahedo da Etiópia preserva 81 livros em sua Bíblia. 81. Compare isso com os 66 do protestantismo ou os 73 do catolicismo romano. Entre esses livros adicionais estão textos como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e o livro de Adão e Eva. E é justamente nesses textos que encontramos uma Eva completamente diferente. Não a mulher fraca que foi enganada, não a pecadora que condenou a humanidade, mas uma figura de luz e sabedoria e poder espiritual que o Ocidente decidiu esconder. Nesta jornada, vamos caminhar por 3 territórios que vão mudar a forma como você entende as Escrituras. Primeiro, vamos descobrir o que a tradição etíope realmente ensina sobre a criação de Eva e por que essa versão foi excluída da Bíblia Ocidental. Depois, vamos mergulhar nos textos antigos que revelam Eva como portadora da sabedoria divina, uma figura conectada aos anjos e ao próprio trono de Deus. E, finalmente, vamos enfrentar a pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer. O que acontece com a nossa fé quando redescobrimos o feminino sagrado que foi apagado da história? Inscreva-se neste canal para mais revelações bíblicas como esta. Ative o sino de notificações para não perder nenhum capítulo desta série. E uma vez que entendamos essa primeira camada, a verdadeira história começa. A tradição cristã ocidental construiu uma narrativa sobre Eva que é, na melhor das hipóteses, simplificada, na pior, é distorcida. Durante séculos, teólogos europeus reduziram Eva a um papel secundário na história da criação. Ela era a costela de Adão, a tentada pela serpente, a causa da queda. E essa narrativa serviu a propósitos muito específicos. Serviu para justificar a subordinação das mulheres. Serviu para criar uma hierarquia espiritual onde o masculino estava mais próximo de Deus e o feminino mais próximo do pecado. Mas essa não é a única forma de ler as Escrituras, e definitivamente não é a forma mais antiga. Quando olhamos para a tradição etíope, encontramos algo extraordinário. Encontramos uma Eva que não é definida pela queda, mas pela sua natureza divina. Encontramos uma mulher que foi criada
não como uma reflexão secundária, mas como parte essencial de um plano cósmico. E encontramos textos que foram deliberadamente excluídos do cânone ocidental porque desafiavam o poder de instituições que queriam controlar a narrativa. Gênesis 1, 27 nos diz que Deus criou o ser humano à sua imagem. Macho e fêmea os criou. Essa passagem é clara. Ambos foram criados à imagem de Deus. Não existe hierarquia nessa criação. Não existe subordinação. Existe igualdade divina. Mas essa igualdade foi sistematicamente apagada pela interpretação ocidental. O que vamos descobrir nos próximos capítulos vai desafiar tudo o que você pensava saber. Vai questionar tradições que pareciam inabaláveis. E vai revelar uma Eva que é, em muitos sentidos, mais poderosa e mais importante do que a tradição ocidental jamais admitiu. A pergunta não é se você está pronto para essa verdade. A pergunta é se você tem coragem de ouvir até o fim, porque cada capítulo desta jornada vai remover uma camada de interpretação humana e revelar algo mais antigo, mais puro e mais verdadeiro. Algo que esteve escondido à vista de todos, nos textos que nossos antepassados na fé liam e reverenciavam, mas que homens de poder decidiram apagar. Porque o que vem a seguir muda tudo. Capítulo 2. A Bíblia, que poucos conhecem. Existe uma Bíblia que a maioria dos cristãos nunca viu. Não estamos falando de uma tradução diferente ou de uma versão revisada. Estamos falando de um cânone inteiro que contém livros que o Ocidente decidiu remover. E essa decisão não foi tomada por profetas ou apóstolos. Foi tomada por homens em salas de poder, movidos por interesses políticos e teológicos que tinham muito pouco a ver com a vontade de Deus. A Igreja Ortodoxa Tawahedo da Etiópia é uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo. Sua tradição remonta ao século IV, quando o cristianismo foi adotado como religião oficial do reino de Axum. Mas suas raízes são ainda mais profundas. A Etiópia tem conexões com o judaísmo que antecedem o próprio Cristo. O Livro dos Reis menciona a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão, e a tradição etíope afirma que dessa visita nasceu Menelik I, que trouxe a Arca da Aliança para a Etiópia. Essa história não é apenas folclore, é o fundamento de uma tradição religiosa que preservou textos que o resto do mundo cristão perdeu. O livro de Enoque é talvez o mais conhecido desses textos. Judas 1:14 cita diretamente Enoque no Novo Testamento, confirmando que os primeiros cristãos conheciam e respeitavam esse texto. Enoque descreve a queda dos anjos vigilantes, os Nefilim, e os segredos celestiais que foram revelados à humanidade. Mas quando os concílios ocidentais começaram a definir o cânone bíblico, Enoque foi deixado de fora. Por quê? Porque suas descrições do mundo angelical e da hierarquia celestial não se encaixavam na teologia que Roma estava tentando construir. Se você está aprendendo algo novo agora, deixe seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que também busca a verdade nas Escrituras. O livro dos Jubileus é outro texto fundamental. Ele reconta a história da criação com detalhes cronológicos precisos. Cada evento é datado dentro de um sistema de jubileus, semanas e anos. E é neste livro que encontramos informações sobre a criação de Eva que simplesmente não existem no Gênesis canônico.
Os jubileus nos dizem que Eva foi criada no 6º ano da 2ª semana do 1º jubileu. Esse detalhe não é aleatório. Na numerologia bíblica, o número 6 representa a humanidade e a transição. A 2ª semana representa um novo ciclo, e o 1º jubileu representa o começo absoluto. Eva não foi uma adição. Eva foi um ponto de virada cósmico. Mas a exclusão desses textos não foi apenas uma questão teológica, foi uma questão de poder. Quando Constantino convocou o Concílio de Nicéia em 325 d.C., o objetivo não era apenas definir a doutrina cristã, era criar uma religião unificada que servisse ao Império Romano. Textos que desafiavam a autoridade central, que davam poder demais aos anjos, que elevavam o feminino ou que contradiziam a hierarquia eclesiástica, foram sistematicamente marginalizados. A Etiópia, isolada pelas suas montanhas e pelo seu próprio império, não participou desse processo de exclusão e, por isso, preservou o que outros destruíram. Existe também o livro de Adão e Eva, um texto que narra os acontecimentos depois da expulsão do Éden. Este livro descreve a penitência de Adão e Eva, suas orações, suas visões e suas interações com anjos. É um texto de uma beleza espiritual profunda, que mostra Eva não como uma pecadora arrependida, mas como uma mulher de fé inabalável que busca Deus mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Neste texto, Eva mergulha nas águas do rio Tigre como forma de penitência, enquanto Adão faz o mesmo no rio Jordão. A imagem é poderosa. Eva não está esperando que Adão a salve. Ela está buscando Deus por conta própria. Ela está tomando a iniciativa espiritual. Esses textos não são curiosidades acadêmicas, não são relíquias de uma fé ultrapassada. São testemunhos vivos de comunidades que mantiveram acesa uma chama que o Ocidente tentou apagar. São janelas para uma compreensão mais rica e mais completa das Escrituras. E quando os lemos, começamos a ver Eva de uma forma completamente nova. Não como a mulher que causou a queda, mas como a mulher que carregava dentro de si a sabedoria divina. E essa sabedoria tinha um nome: Sofia. Mas antes de chegarmos a Sofia, precisamos entender como Eva foi criada. E o que os textos etíopes revelam sobre esse momento vai surpreender você de uma forma que você não espera. Capítulo 3. A criação de Eva. Um plano divino. A maioria dos cristãos conhece a história da criação de Eva em uma versão muito simples. Adão estava sozinho. Deus viu que não era bom. Então Deus fez Adão dormir, tirou uma costela e formou Eva. É uma história bonita, mas é também uma história perigosamente incompleta. Porque quando lemos os textos etíopes, descobrimos que a criação de Eva foi algo muito mais grandioso do que uma cirurgia divina em uma costela. O livro dos Jubileus nos apresenta uma cronologia detalhada. Eva foi criada no 6º ano da 2ª semana do 1º jubileu. Cada elemento dessa data carrega significado. O 6º dia é o dia da criação da humanidade. A 2ª semana indica um segundo movimento divino, uma continuação deliberada do plano. E o 1º jubileu marca o início de tudo. Eva não foi um improviso. Não foi uma correção de rumo. Não foi uma concessão divina a um Adão solitário. Eva foi planejada desde o princípio. Foi desejada. Foi antecipada pelo próprio coração de Deus.
Sua criação foi tão intencional quanto a criação da luz, do céu e dos mares. Comente abaixo o que você acha dessa perspectiva. Sua opinião importa nesta conversa. Mas há mais. As escrituras etíopes nos dizem que a criação de Eva envolveu a participação de anjos. Não apenas a presença de Deus, mas a assistência ativa de seres celestiais. Os anjos da presença, aqueles que estão mais próximos do trono de Deus, participaram desse momento. Isso é extraordinário. Na tradição ocidental, os anjos são frequentemente retratados como mensageiros passivos, mas na tradição etíope, eles são co-criadores. São parceiros de Deus na formação do mundo. E o fato de terem participado na criação de Eva sugere que ela recebeu qualidades únicas, qualidades que nenhum outro ser humano possuía. Gênesis 2, 23 registra a reação de Adão ao ver Eva pela primeira vez. Ele disse: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne." Essa declaração é geralmente interpretada como um reconhecimento de parentesco, mas na tradição etíope tem um significado mais profundo. Adão reconhece em Eva algo que é parte dele, mas também algo que é mais do que ele. Eva não é apenas uma extensão de Adão. Ela é uma completude. Ela é a parte que faltava não apenas no corpo de Adão, mas no plano de Deus para a humanidade. A palavra hebraica usada para costela em Gênesis 2, 21 é tsela. E esta palavra não significa apenas costela. Pode significar lado, aspecto ou até mesmo metade. Alguns estudiosos argumentam que o que Deus retirou de Adão não foi um osso, mas uma metade inteira do seu ser. Adão era, de certa forma, completo antes de Eva, mas era completo de uma forma que não permitia relação, comunhão ou crescimento. Eva não foi tirada de Adão para ser menor que ele. Foi separada dele para que ambos pudessem ser mais do que eram sozinhos. Na tradição etíope, Eva é vista como portadora de uma essência especial. Ela carrega dentro de si a imagem de Deus de uma forma particular. Se Adão representa a força e a ordem da criação, Eva representa a sabedoria e a vida. Ela é aquela que traz ao mundo a capacidade de gerar, de nutrir e de transformar. E essas não são qualidades secundárias, são qualidades divinas. Deus mesmo é descrito nas Escrituras como aquele que gera, que nutre e que transforma. Eva espelha essas características de uma forma que Adão, sozinho, não poderia. Há uma tradição dentro do pensamento etíope que conecta Eva diretamente ao conceito de Sofia, a sabedoria divina. No Antigo Testamento, a sabedoria é personificada como feminina. Provérbios 8 descreve a sabedoria como presente na criação, dançando diante de Deus, deleitando-se na humanidade. Essa sabedoria não é abstrata, é pessoal, é viva. E segundo a tradição etíope, Eva é a primeira manifestação humana dessa sabedoria. Ela não é apenas a mãe de todos os viventes, como diz Gênesis 3, 20. Ela é a portadora da sabedoria que existia antes do mundo. Isso muda completamente a narrativa. Se Eva é Sofia encarnada, então sua busca pelo conhecimento não é um defeito, é sua natureza. É exatamente o que ela foi criada para fazer. E o momento em que ela se aproxima da árvore do conhecimento não é um momento de fraqueza.
É um momento de cumprimento, mas estamos nos adiantando. Antes de chegarmos à árvore, precisamos falar sobre outra figura que a tradição ocidental quase esqueceu completamente. Uma figura que aparece antes de Eva e que muda tudo o que pensamos sobre a relação entre homem e mulher. Essa figura é Lilith, e a sua história vai abalar o que você pensava saber sobre o Jardim do Éden. Capítulo 4. Lilith, Sofia e o feminino sagrado. Antes de Eva, existiu outra. Pelo menos é o que dizem tradições antigas que a maioria dos cristãos ocidentais nunca estudou. O nome dela é Lilith, e sua história é uma das mais controversas e fascinantes de toda a literatura religiosa. Lilith não aparece diretamente na Bíblia canônica ocidental. Embora Isaías 34:14 mencione uma criatura noturna que muitos estudiosos identificam com essa figura. Mas nas tradições judaicas, particularmente no alfabeto de Ben Sira, um texto medieval que preserva tradições muito mais antigas, Lilith é apresentada como a primeira mulher de Adão. Segundo essa tradição, Lilith foi criada do mesmo barro que Adão, não de sua costela, não de seu lado, do mesmo material, no mesmo momento, com a mesma dignidade. E quando Adão tentou estabelecer domínio sobre ela, Lilith recusou. Ela disse que foram criados iguais e que não aceitaria subordinação. Quando Adão insistiu, Lilith pronunciou o nome inefável de Deus e partiu do Jardim do Éden por vontade própria. Essa história é extraordinária. Nos mostra que a primeira resposta feminina à dominação masculina foi a recusa. Foi a escolha da liberdade sobre a submissão. Mas o que aconteceu depois é igualmente revelador. Deus enviou 3 anjos para trazer Lilith de volta. Ela recusou novamente. E por causa dessa recusa, foi demonizada, transformada em uma criatura da noite, uma ameaça para crianças e mulheres grávidas. A mensagem implícita é clara e perturbadora. A mulher que escolhe a igualdade é punida. A mulher que recusa a submissão é transformada em monstro. Se essa revelação te surpreendeu, inscreva-se agora e ative as notificações para continuar acompanhando esta série de revelações bíblicas. E é neste contexto que Eva é criada. Depois do que a tradição chama de fracasso de Lilith, Deus cria Eva de uma forma diferente. Não do barro, como Lilith, mas da costela ou do lado de Adão. A interpretação tradicional diz que isso garante a conexão entre homem e mulher, mas uma leitura mais crítica sugere algo diferente. Eva é criada de Adão para garantir que ela esteja vinculada a ele, para que não repita a independência de Lilith, para que a subordinação esteja inscrita na própria forma de sua criação. Mas a tradição etíope nos oferece outra leitura. Para a Igreja Ortodoxa Tawahido, a criação de Eva do lado de Adão não é um ato de subordinação, é um ato de comunhão. Eva não é menor que Adão por ter vindo dele, ela é parte essencial dele, e ao ser separada, ela carrega consigo algo que Adão não pode mais acessar sozinho: a sabedoria, a intuição, a capacidade de ver além do que é visível. Eva carrega Sofia. O conceito de Sofia, a sabedoria divina feminina, é central para entender a tradição etíope. Sofia não é apenas uma ideia abstrata, é uma presença real nas Escrituras. Provérbios 9:1 nos diz que a sabedoria construiu sua casa e lavrou suas 7 colunas. Sabedoria de Salomão 7:26
descreve Sofia como o reflexo da luz eterna, o espelho imaculado do poder de Deus e a imagem da sua bondade. Essas descrições são pessoais, são íntimas e são femininas. Na tradição etíope, Eva é a primeira mulher a encarnar essa Sofia. Ela não é apenas um ser humano, ela é um recipiente da sabedoria divina. E há mais. A tradição etíope descreve Eva como um ser de luz, não metaforicamente, literalmente. Antes da queda, Adão e Eva eram revestidos de glória, uma luz divina que emanava de seus corpos e os conectava diretamente à presença de Deus. Essa luz não era um acessório, era parte de quem eles eram. E quando a queda aconteceu, essa luz foi retirada. As vestes de pele que Deus providenciou em Gênesis 3, 21, não eram apenas roupas, eram substituições para a glória perdida. Eram sinais de que algo precioso tinha sido removido. Mas mesmo sem essa luz exterior, Eva continuava carregando Sofia dentro de si. A sabedoria divina não foi removida com a queda. Foi obscurecida, mas não destruída. E é por isso que Eva continua buscando Deus, mesmo depois do Éden. É por isso que ela ora. É por isso que ela profetiza. Porque Sofia continua viva dentro dela. A tradição ocidental esqueceu isso. Reduziu Eva ao seu erro. Mas a tradição etíope lembra do que Eva sempre foi: uma filha da sabedoria, uma portadora de luz, uma mulher que carregava dentro de si algo que o mundo inteiro precisava, e precisava desesperadamente. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta história. A verdade sobre Eva merece ser conhecida, mas a história de Eva não acontece em isolamento. Ela está inserida em um contexto cósmico que envolve seres que a maioria das pessoas não associa com a criação humana. Estamos falando de anjos, e o papel deles na história de Eva é muito mais importante do que qualquer tradição ocidental jamais admitiu. Capítulo 5. Os anjos e a comunidade cósmica. Se há um aspecto da história bíblica que foi sistematicamente minimizado pelo Ocidente, é o papel dos anjos na criação e na vida dos primeiros seres humanos. Na tradição ocidental, os anjos aparecem ocasionalmente, fazem anúncios, entregam mensagens, protegem pessoas em momentos de perigo. Mas na tradição etíope, os anjos são muito mais do que mensageiros. São participantes ativos na história da humanidade. São co-trabalhadores de Deus. E sua relação com Eva é uma das partes mais fascinantes e menos conhecidas de toda a narrativa bíblica. O livro dos Jubileus nos diz que anjos estavam presentes na criação de Eva, não como espectadores, mas como participantes. Os anjos da presença, aqueles que permanecem diante do trono de Deus, assistiram na formação de Eva. Isso significa que Eva não foi apenas uma criação de Deus, foi uma criação da comunidade celestial. Foi um projeto compartilhado entre o Criador e seus servos mais próximos. E isso eleva a importância de Eva a um nível que a tradição ocidental simplesmente ignora. Mas por que anjos participariam da criação de um ser humano? A resposta está na teologia etíope. Para a Igreja Tawahido, a criação não é um ato solitário de Deus. É um ato comunitário. Deus cria em comunhão. E essa comunhão inclui os seres celestiais.
Quando Gênesis 1:26 diz: "Façamos o homem à nossa imagem", a tradição etíope interpreta esse plural não apenas como referência à Trindade, mas também como inclusão dos anjos no processo criativo. Não que os anjos tenham o mesmo poder de Deus, mas que Deus escolheu incluí-los como parceiros na formação da humanidade. O livro de Enoque adiciona camadas extraordinárias a essa narrativa. Enoque descreve diferentes classes de anjos com funções específicas. Há os anjos da presença, que servem diretamente a Deus. Há os anjos vigilantes, que foram designados para observar a humanidade. E há os anjos caídos, que abandonaram suas posições e desceram à terra, atraídos pela beleza das filhas dos homens. E Gênesis 6:2 menciona isso brevemente. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram esposas entre elas. Mas Enoque expande essa passagem em capítulos inteiros, descrevendo como 200 anjos, liderados por Semiasa, desceram ao monte Hermon e fizeram um pacto para tomar esposas humanas. Curta este vídeo se estas revelações estão abrindo seus olhos para verdades escondidas nas Escrituras. Essa história é fundamental para entender o contexto de Eva. Se os anjos foram atraídos pela humanidade, e especificamente pelas mulheres, isso sugere que havia algo nas mulheres que exercia um poder especial. Não um poder de sedução no sentido vulgar, mas um poder espiritual, uma conexão com o divino que os próprios anjos reconheciam. Eva, como a primeira mulher, seria a fonte original dessa qualidade. Ela carregava algo que nem mesmo os seres celestiais possuíam, e esse algo era a combinação única de carne e espírito, de terra e céu, de humanidade e divindade que só os seres humanos possuem. A tradição etíope também nos fala sobre a relação continuada entre Eva e os anjos após a expulsão do Éden. No livro de Adão e Eva, encontramos cenas em que anjos visitam Adão e Eva no exílio, trazem mensagens de Deus, oferecem conforto e, em alguns casos, instruem Eva sobre orações e rituais de penitência. Isso é notável porque mostra que a conexão entre Eva e o mundo celestial não foi cortada pela queda. Foi transformada, mas não destruída. Eva continuou tendo acesso ao mundo espiritual de uma forma que a tradição ocidental não reconhece. Há também a questão dos anjos guardiões. Na tradição etíope, cada ser humano tem um anjo designado para protegê-lo, mas Eva, como a primeira mulher e portadora de Sofia, teria uma relação especial com os anjos da presença. Ela não era apenas protegida por eles, era reconhecida por eles como alguém de importância cósmica, alguém cuja existência tinha implicações para toda a criação, tanto visível quanto invisível. Essa perspectiva muda radicalmente a forma como entendemos o papel das mulheres na narrativa bíblica. Se Eva tinha uma conexão especial com os anjos, e se essa conexão era reconhecida pela tradição mais antiga do cristianismo, então a subordinação das mulheres não é uma ordem divina, é uma distorção humana. Uma distorção que serviu aos interesses de homens que queriam controlar não apenas a terra, mas também o acesso ao céu. A comunidade cósmica que cercava Eva é um lembrete de que a história bíblica não acontece apenas no plano terrestre. Acontece em múltiplos níveis de realidade. E em todos esses níveis, Eva tem um papel central. Mas agora precisamos avançar
para o momento mais controverso de toda a narrativa. O momento que definiu a história da humanidade segundo a tradição ocidental. O momento da árvore. E o que os textos etíopes revelam sobre esse momento é profundamente diferente do que você ouviu na escola dominical. A verdade sobre a árvore do conhecimento vai mudar a forma como você entende o pecado, a sabedoria e o propósito de Eva. Capítulo 6. A árvore do conhecimento e o despertar. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Nenhum outro elemento da narrativa bíblica gerou tanta discussão, tanta controvérsia e tanta incompreensão quanto este. Na versão ocidental da história, a árvore é um teste simples. Deus disse para não comer. Eva comeu. O teste foi reprovado. A humanidade caiu. Fim da história. Mas se fosse tão simples assim, por que Deus colocaria a árvore no meio do jardim? Por que torná-la acessível? Por que criar um fruto tão belo e desejável, se a intenção era que nunca fosse tocado? Essas perguntas não são novas, mas as respostas que a tradição etíope oferece são profundamente diferentes das respostas ocidentais. Na tradição etíope, a árvore do conhecimento não é simplesmente um teste de obediência. É uma manifestação da sabedoria divina. A árvore representa algo que Deus sempre pretendeu dar à humanidade, mas no tempo certo, da forma certa. O problema não foi o desejo de conhecimento. O problema foi a antecipação. Foi tentar alcançar por conta própria o que Deus planejava oferecer como presente. Existe uma frase que captura isso perfeitamente. O pecado não é desejar o que Deus oferece. O pecado é tentar tomar pela força o que Deus pretende dar como dom. Eva se aproximou da árvore porque era sua natureza. Como portadora de Sofia, a sabedoria divina, Eva era atraída pelo conhecimento da mesma forma que uma flor é atraída pela luz. Não era uma fraqueza, era uma qualidade. O livro dos Jubileus nos diz que Eva olhou para a árvore e viu que era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Note as palavras: boa, agradável, desejável para dar entendimento. Essas não são palavras de tentação, são palavras de reconhecimento. Eva viu na árvore algo verdadeiro, algo real, algo que era de fato bom. Mas há um detalhe que muitas pessoas ignoram. Gênesis 3 registra Eva dizendo à serpente que Deus disse para não comer do fruto e nem tocar nele. Mas quando lemos Gênesis 2:17, a proibição original de Deus a Adão não inclui a parte sobre tocar, apenas sobre comer. Então, de onde veio essa adição? A tradição etíope sugere que foi Adão quem adicionou essa regra. Adão, ao transmitir a proibição de Deus a Eva, acrescentou seus próprios limites. Tornou a proibição mais severa do que Deus pretendia. E, ao fazer isso, distorceu a palavra de Deus. Essa distorção é significativa. Mostra que, mesmo antes da queda, havia um problema de comunicação entre Adão e Eva. Adão não confiava que Eva pudesse lidar com a verdade simples. Então acrescentou suas próprias barreiras, suas próprias interpretações, seus próprios medos. E é nessa brecha que a serpente entra. A serpente, em Gênesis 3, é descrita como o mais astuto dos animais do campo. Na tradição etíope,
A serpente não é simplesmente Satanás disfarçado, embora muitas tradições façam essa identificação. A serpente é um catalisador, um agente de mudança. Ela não cria o desejo em Eva, ela apenas revela o desejo que já existia. E o que a serpente diz a Eva é parcialmente verdade. Vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente não mentiu completamente. Adão e Eva não morreram imediatamente. Seus olhos se abriram. Eles passaram a conhecer o bem e o mal. A mentira estava no que foi omitido. A serpente não mencionou o custo. Não falou sobre a perda da glória. Não avisou sobre a dor, o sofrimento e a separação de Deus. Comente abaixo qual é a sua interpretação sobre o papel da serpente nesta narrativa. Queremos ouvir diferentes perspectivas. O momento em que Eva come o fruto é o momento mais transformador da história humana. Não porque introduz o pecado, mas porque introduz a consciência. Antes do fruto, Adão e Eva existiam em um estado de inocência inconsciente. Viviam no paraíso sem saber que viviam no paraíso. Não conheciam o sofrimento, mas também não podiam verdadeiramente apreciar a alegria. Não conheciam o mal, mas também não escolhiam ativamente o bem. Eram como crianças em um jardim eterno, protegidas de tudo, mas também limitadas em tudo. Quando Eva come o fruto, algo fundamental muda. Gênesis 3:7 diz que os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Essa nudez não é apenas física, é existencial. É a percepção de vulnerabilidade, de finitude, de separação entre eu e outro, entre eu e Deus, entre o que sou e o que deveria ser. É o nascimento da autoconsciência. E com a autoconsciência vem tudo o que nos torna humanos. A capacidade de escolher, a capacidade de errar, a capacidade de amar, sabendo que o amor pode ser perdido, a capacidade de buscar Deus, sabendo que Deus pode parecer distante. A tradição etíope não vê esse momento apenas como uma tragédia. Vê como uma necessidade dolorosa, como o momento em que a humanidade deixa a infância e entra na maturidade. É um nascimento, e como todo nascimento, envolve dor, mas também envolve vida, nova vida, vida consciente, vida com propósito. E Eva está no centro desse momento, não como vilã, mas como a parteira da consciência humana. Mas o preço desse despertar foi imenso. E o que acontece depois da árvore revela uma Eva que o Ocidente nunca quis mostrar. Uma Eva que ora, que profetiza e que se torna a primeira intercessora da humanidade. Essa Eva está nos textos antigos e ela está esperando para ser redescoberta. Capítulo 7. A queda, a redenção e Eva. Como profetiza? O que acontece depois que os olhos se abrem? Essa é a pergunta que a tradição ocidental tende a responder com uma única palavra: punição. Deus pune a serpente. Deus pune Eva. Deus pune Adão. E a humanidade é expulsa do paraíso para viver em dor e trabalho até a morte. É uma narrativa sombria e é verdadeira até certo ponto, mas é incompleta de uma forma que rouba da história
sua maior beleza. Porque no meio das maldições existe uma promessa, e essa promessa vem através de Eva. E Gênesis 3:15 é uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia. Deus fala à serpente e diz: "Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele esmagará a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." Esta passagem é chamada de Proto-Evangelium, o primeiro evangelho, a primeira promessa de redenção. E observe que essa promessa não vem através de Adão, vem através de Eva. É a descendência da mulher que esmagará a serpente. É através de Eva que a redenção entra na história. Este é um dos momentos mais poderosos de toda a narrativa bíblica. Se esta verdade tocou você, deixe seu like agora. A tradição etíope leva isso muito a sério. Para a igreja Tawahido, Eva não é apenas a causa da queda, ela é o início da redenção. A promessa de Gênesis 3:15 cria uma linha direta de Eva até Maria, e de Maria até Cristo. Eva e Maria são vistas como espelhos uma da outra. Eva é a mãe de todos os viventes que introduz a morte no mundo. Maria é a mãe do Salvador que traz a vida de volta. Mas essas duas figuras não estão em oposição, estão em continuidade. São partes do mesmo plano divino, e ambas carregam Sofia dentro de si. Mas há algo que acontece entre a maldição e a expulsão que é frequentemente ignorado. Gênesis 3:21 nos diz que o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Este versículo, aparentemente simples, carrega um significado profundo na tradição etíope. Para fazer roupas de pele, um animal precisa morrer. Deus, ao vestir Adão e Eva, está realizando o primeiro sacrifício da história. Está cobrindo a vergonha deles com o custo da vida de outro. E isso prefigura o sacrifício de Cristo. A cruz não é uma ideia nova. Ela começa aqui, no Éden, com Deus vestindo Eva e Adão com peles de animais inocentes. O livro de Adão e Eva nos leva além do Éden. Depois da expulsão, Adão e Eva não simplesmente vagam pelo mundo em desespero. Eles buscam Deus. E é Eva quem toma a iniciativa. No texto etíope, Eva é descrita mergulhando nas águas do rio Tigre como forma de penitência. Ela fica submersa por dias, orando e clamando a Deus. Essa imagem é extraordinária. Eva não está passiva, não está esperando que Adão lidere. Ela está agindo, está buscando Deus com todo o seu ser. Está iniciando o que podemos chamar de a primeira oração formal da história humana. E Deus responde, não com mais punição, mas com misericórdia. Anjos são enviados para consolar Adão e Eva, para ensinar-lhes como sobreviver fora do Éden, para mostrar-lhes como oferecer sacrifícios como forma de oração e arrependimento. Segundo a tradição etíope, é Deus quem introduz o sacrifício como uma linguagem de comunicação entre a humanidade e o divino. O sacrifício não é punição, é oração. É a forma como seres mortais e imperfeitos podem se aproximar de um Deus santo e eterno. A tradição etíope vai ainda mais longe ao descrever Eva como a primeira profetisa. Depois do Éden, Eva recebe visões, tem sonhos reveladores, comunica-se com anjos e transmite mensagens de Deus a Adão e aos seus filhos. Essa Eva
é radicalmente diferente da Eva da tradição ocidental. Não é uma mulher silenciada. É uma mulher que fala com autoridade divina. É uma mediadora entre o céu e a terra. É uma intercessora que abre caminho para que a humanidade mantenha contato com Deus, mesmo depois de perder o Éden. Romanos 16 menciona mulheres como Febe, uma diácona, e Júnia, uma apóstola. Essas mulheres não são anomalias. São herdeiras de uma tradição que começa com Eva, uma tradição de liderança espiritual feminina que a Igreja Ocidental sistematicamente suprimiu, mas que a tradição etíope preservou. Na Etiópia, mulheres santas são veneradas. A Virgem Maria ocupa um lugar de honra supremo, e Eva é lembrada não como a causa do pecado, mas como a primeira mulher de fé, a primeira que orou, a primeira que profetizou, a primeira que buscou Deus mesmo quando tudo parecia perdido. Compartilhe esta verdade com outros crentes. A história de Eva merece ser contada em sua totalidade. Há uma linha que conecta Eva a Maria, e Maria a cada mulher que ousou falar em nome de Deus. Essa linha não foi inventada pela tradição etíope, foi preservada por ela. E enquanto o Ocidente cortava essa linha, a Etiópia a mantinha intacta. Cada madre do deserto, cada santa etíope, cada mulher que orava nas igrejas escavadas na rocha de Lalibela, carregava dentro de si o eco de Eva, o eco de Sofia, o eco de uma sabedoria que nunca pode ser completamente silenciada. Mas há uma última questão que precisamos enfrentar. Uma questão que não é apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro. O que significa recuperar o feminino sagrado? E por que isso importa agora mais do que nunca? Capítulo 8. Recuperando o feminino sagrado. Chegamos ao ponto mais delicado desta jornada, e talvez o mais importante, porque tudo o que discutimos até aqui não é apenas história antiga, não é apenas teologia acadêmica. É uma questão que afeta a vida de milhões de pessoas hoje. A questão do feminino sagrado. A questão de como entendemos Deus. E a questão de como tratamos as mulheres em nossas comunidades de fé. A tradição ocidental, durante séculos, apresentou Deus como exclusivamente masculino. Pai, Senhor, Rei. Esses títulos são bíblicos, são verdadeiros, mas são incompletos, porque a mesma Bíblia que chama Deus de Pai também o compara a uma mãe. Isaías 66, 13 diz: Como mãe consola a seu filho, assim eu os consolarei. Isaías 49, 15 pergunta: Pode uma mãe esquecer o bebê que amamenta? Mesmo que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de vocês. Jesus mesmo, em Mateus 23, 37, compara-se a uma galinha que reúne seus pintinhos sob suas asas. Deus transcende gênero. Deus contém em si tanto o masculino quanto o feminino. E quando reduzimos Deus a apenas um desses aspectos, empobrecemos nossa compreensão do divino. A tradição etíope sempre soube disso. A veneração da Virgem Maria na Igreja Tawahrido não é simplesmente devoção a uma santa. É reconhecimento do feminino divino. Maria é vista como a nova Eva, a mulher através de quem a promessa de Gênesis 3, 15 se cumpre. E ao honrar Maria, a tradição etíope honra Eva, honra Sofia, honra o aspecto feminino de Deus que o Ocidente tentou apagar.
Se esta mensagem ressoa com você, comente abaixo e conte como esta perspectiva está impactando sua fé. Mas recuperar o feminino sagrado não é apenas uma questão teológica abstrata. Tem consequências práticas e urgentes. Quando a Igreja ensina que as mulheres são secundárias na ordem divina, isso afeta como as mulheres são tratadas em casa, no trabalho e na sociedade. Quando a interpretação de Eva como a causa do pecado é usada para justificar a submissão feminina, isso causa dor real a pessoas reais. Quando mulheres com dons espirituais são impedidas de liderar, ensinar e pregar por causa de uma leitura distorcida das Escrituras, a própria Igreja perde a riqueza que essas mulheres trariam. A exclusão de certos textos do cânone bíblico não foi um acidente. Foi uma escolha influenciada por fatores políticos, teológicos e sociais. E entre os textos excluídos estavam justamente aqueles que apresentavam as mulheres de forma mais completa e mais digna. O livro de Enoque, que fala sobre os anjos e sua relação com a humanidade. O livro dos Jubileus, que detalha a criação de Eva como um evento cósmico. O livro de Adão e Eva, que mostra Eva como profetisa e intercessora. Esses textos foram marginalizados porque desafiavam a estrutura de poder que a Igreja institucional estava construindo. Uma estrutura que dependia da submissão feminina para funcionar. Mas a verdade não pode ser mantida escondida para sempre. E hoje, com o acesso à informação que temos, é possível redescobrir o que foi perdido. É possível ler os textos etíopes. É possível estudar as tradições que preservaram o feminino sagrado. É possível questionar interpretações que pareciam sagradas, mas que eram, na verdade, humanas. E ao fazer isso, não estamos atacando a fé. Estamos aprofundando a fé. Estamos buscando uma compreensão mais completa de Deus. Uma compreensão que inclui tanto o Pai quanto a Mãe, tanto a força quanto a sabedoria, tanto Adão quanto Eva. A história de Eva, como preservada pela tradição etíope, é um convite. Um convite para olhar além do que nos foi ensinado, para questionar o que parecia definitivo, para buscar a verdade mesmo quando a verdade é desconfortável. Eva não era uma mulher fraca que foi enganada por uma serpente. Era uma portadora de sabedoria divina que buscou o conhecimento porque era sua natureza. Era uma profetisa que manteve contato com Deus mesmo depois do Éden. Era uma intercessora que abriu caminho para que toda a humanidade pudesse orar. Era a primeira em uma longa linha de mulheres de fé que culmina em Maria e que continua até hoje em cada mulher que ousa buscar Deus com coragem e honestidade. O feminino sagrado não é uma invenção moderna, não é uma agenda política. É uma realidade bíblica que foi suprimida por séculos e que agora está sendo redescoberta. E essa redescoberta não enfraquece a fé cristã, fortalece-a. Porque uma fé que inclui tanto homens quanto mulheres em igualdade diante de Deus é uma fé mais verdadeira. Uma fé que reconhece Sofia como parte da natureza divina é uma fé mais profunda. Uma fé que honra Eva como mãe, profetiza e portadora de sabedoria é uma fé mais completa. Inscreva-se neste canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam descobrir a verdadeira história de Eva. A Etiópia guardou essa verdade nas suas montanhas durante milênios.
guardou em manuscritos escritos à mão em ge'ez, uma língua que poucos no mundo falam. Guardou em igrejas escavadas na rocha, em mosteiros isolados, em tradições orais passadas de geração em geração. E agora, essa verdade está disponível para todos, para você, para sua família, para sua comunidade de fé. Eva não é a mulher que arruinou tudo. Eva é a mulher que começou tudo. A primeira a buscar conhecimento, a primeira a orar, a primeira a profetizar, a primeira a carregar Sofia. E quando entendemos isso, quando realmente entendemos, a Bíblia inteira se abre de uma forma nova. Cada história ganha profundidade. Cada personagem feminina ganha dignidade. Cada promessa de Deus ganha amplitude. Porque Deus não criou Eva como uma reflexão tardia. Deus criou Eva como parte essencial do seu plano eterno. Um plano que inclui tanto a sabedoria quanto a força, tanto a mãe quanto o pai, tanto a profetisa quanto o sacerdote. E essa é a história que merecia ser contada. A história de Eva, a história completa, a história que o Ocidente esqueceu, mas que a Etiópia nunca deixou morrer. Que ela viva agora em cada coração que ouvir estas palavras. Que ela inspire uma nova geração de crentes que busquem a verdade sem medo. E que ela nos lembre, todos os dias, que o feminino sagrado não é uma ameaça à fé, é o coração da fé. Sempre foi e sempre será.